Muito boa tarde, cá estamos para a primeira edição do Centenário à Beira-Mar, na Terra Nova. É o arranque de vários programas, pelo menos até o final do ano, espero eu, para festejarmos e assinalarmos estes 100 anos do Sport Clube Beira-Mar. Comigo nesta primeira edição tenho Afonso Miranda, presidente do Beira-Mar, e também Rui Diniz, vice-presidente do Beira-Mar e membro da Comissão Executiva do Centenário. Antes de mais, boa tarde e obrigado a ambos por estarem aqui a cortar, digo eu, a primeira fatia de bolo deste aniversário. Então, vamos se calhar começar pelo início. O que é que vai ser este centenário ao Beira-Mar? Bom, Pedro, antes de mais agradecer à Terra Nova o facto de estarmos aqui hoje juntos e a darem-nos a possibilidade de passarmos alguma mensagem e de alguma forma celebrarmos em conjunto os 100 anos do Beira-Mar. A Terra Nova é uma rádio regional, uma rádio que diz muito respeito ao Beira-Mar e faria todo o sentido estarmos juntos mais uma vez, com momentos que certamente formaram vários beira-marenses e que identificaram muito o clube. Lembro-me, tu próprio fizeste parte desta origem, uma claque do Beira-Mar, e portanto ajudaste a que o Beira-Mar tivesse alguma força. Sim, fui. Já agora vamos também falar. Isto faz parte do centenário. Não, eram os FAN, os Força Aurinegra. Inicialmente Fúria, deixa-me dizer, Fúria, e o engenheiro Pascoal, que era o presidente da altura, disse que Fúria era muito bélico. E se não podíamos mudar o nome. Eu disse, então, se calhar Força. E ele, Força é bem. Pronto, e então ficou os FAN, que depois deu origem aos comandos Duro, até hoje, digo eu, aos Ultras Aurinegros. Sim. E portanto, lá está, faz parte, a Rádio Terra Nova e tu, que estás aqui a representar a Terra Nova, e agradecer também ao engenheiro Lagarde por dar esta possibilidade. Assim como o saudoso António José Bartolomeu, que deu origem ao nosso auditório, não é? Auditório de imprensa, e que certamente também ajudou, pelo menos eu lembro-me bem de ouvir os relatos da Terra Nova, quando não podia ir ao estádio, e lembro-me bem das celebrações dos golos, e portanto, se somos do Beira-Mar também é graças à Terra Nova. E portanto, agradecer isso. Depois agradecer também, dar uma palavra ao Diário de Aveiro, que semanalmente, e sobretudo neste último ano, temos feito um trabalho muito estreito, com uma preciosa ajuda do Jorge Maia, e que nos tem dado a possibilidade de veicular uma série de notícias, uma série de comunicações que são importantes para o objetivo que queremos, que é de facto servir a comunidade e aproximarmos da comunidade. Em relação à tua pergunta, centenário, como é que vão ser as comemorações do centenário? As comemorações do centenário tem que ser como qualquer... Não, eu para já era o que é que vai ser este centenário, este programa, Centenário à Beira-Mar. O que é que vai ser? O que é que nós vamos fazer aqui ao longo destes meses? O programa é um programa vasto, não é? E que já tivemos a possibilidade de anunciar e que vamos já falar dele novamente. Mas há aqui um ponto prévio que devemos explicar, que é, por mais vontade, e nós temos muita vontade em concretizar, em celebrar um centenário de forma efusiva, com muita festa e com muita força, houve esta história da pandemia, condicionou-nos aqui um bocadinho, não é? E infelizmente. Mas independentemente disso, já temos feito alguma coisa, não é? Já tivemos a capacidade, ou enfim, pagámos, não é? A capacidade financeira de produzir uma bandeira de 16 metros por 9, que o nosso objetivo inicial era colocá-la na cidade, bem alta, mas, enfim, por esta história da pandemia e por falta também de um edifício que tive bem posicionado, bem central, que conseguisse caber esta bandeira, acabámos por dar a volta e por decidir, em primeiro lugar, apresentarmos a bandeira num vídeo no 1 de janeiro, um vídeo que foi bem feito pelo Diogo Ramos Moreira obviamente, e patrocinado também pelos nossos parceiros da Civilria. Passa aqui a publicidade, que é merecida. E então decidimos pegar na bandeira e vamos com a bandeira um bocadinho para dar seguimento aqui ao Beira-Mar para todos e de todos. Vamos com a bandeira, com as nossas modalidades, freguesia a freguesia, mostrar a bandeira e abrir a bandeira em locais privilegiados de cada freguesia. E nesse sentido, este domingo vamos já ter um almoço importante, que abre já um bocadinho o véu, que é um almoço com os vários presentes de junta, com algumas forças vivas desta cidade, com os patrocinadores, em que vamos articular isto tudo para que este itinerário faça sentido e tenha força. Já agora uma nota, nós estamos a gravar, este domingo é amanhã, mas nós vamos para o ar ontem. Portanto, foi ontem, certo, espero bem que tenha corrido bem. Correu muito bem. Correu muito bem esse... Tem tudo a sopa estava fria. Mas pronto, mas
fica essa nota Estas também. coisas dos diferidos que apanharam-me agora, mas sim. Não estragaste o programa. Vamos começar tudo de novo. Mas pronto, mas há essa nota, pronto. Fica aí essa intenção de ontem ou amanhã reunirem com várias pessoas. Sim. Foi ontem. Exatamente. E pronto, portanto, temos este momento da bandeira, que já o fizemos. Temos também, desenhamos uma linha de merchandising em que já lançámos os comandos, depois o Rui Diniz quererá certamente desenvolver mais sobre isto, os comandos de 100 anos, um cachecol também de 100 anos, uma camisola vintage que vai fazer lembrar os tempos bem antigos do Beira-Mar com um design completamente antigo. Portanto, acho que vai ter também importância. Camisola amarela ou preta? Vai ser uma camisola amarela. Vai ser uma camisola amarela com um símbolo que... Eu digo isso porque, e falando de sentar, o Beira-Mar, começou amarelo, mas durante muitos anos era equipamento preto também, certo. não é? Sim, e hoje jogamos de amarelo por inteiro, enfim, está há muitas trocas, assim como o símbolo também sofreu uma série de alterações. O que nós devemos fazer devemos conhecer a nossa história, devemos assinalá-la e enfim, a história não é estática, nós não devemos agarrar nem ao amarelo nem ao preto, sabemos que há símbolos que não devem ser nunca pisados, violados, mas que devemos sobretudo preservar e valorizar aquilo que interessa, que é a fundação deste clube, que é servir a comunidade, servir as pessoas, formar os atletas e é para isso que serve, independentemente de ser preto ou ser amarelo. Sim, claro. Mas pronto, voltando à tua questão, se me permites, que é, para além então da bandeira, da linha de merchandising que já temos vindo a lançar, temos aqui uma outra série de iniciativas que passa, e aí depois o Rui Diniz sendo parte da direção portanto, sendo o braço armado da direção na Comissão Executiva do Centenário, vamos também dar corpo a uma comissão de honra que já está escolhida e que será apresentada brevemente. Temos tido uma publicação semanal no Diário de Aveiro, em que temos dado nota também dos acontecimentos do centenário, nomeadamente a última que me recordo, o símbolo dos 100 anos já está na equipa sénior de futebol e já está na equipa de futsal, e na próxima semana estará nas outras modalidades e nas outras equipas de futebol, nos outros escalões de futebol de formação. Portanto, essa também é mais uma iniciativa que é para mostrar que isto não é, os 100 anos são de todos, de facto, não são apenas de uma equipa sénior de futebol ou de um grupo de direção, queremos que isto chegue a toda a gente e, portanto, este badge, esse símbolo vai ser transversal para todos os atletas. Além disso, queremos realizar acho que vai ter um momento de muita força, queremos realizar um festival cultural aqui, perto do Estádio Municipal de Aveiro, onde tem excelentes condições, aliás, acho que foi projetado nesse sentido tudo, aqui esta Alameda, o Rui certamente falará disso. Um jogo de estrelas em que os nossos veteranos vão tomar iniciativa e vão convidar ex-futebolistas bem conhecidos do panorama nacional e, portanto, para jogar contra os nossos veteranos e, portanto, devemos ganhar o jogo, independentemente dos craques que aí vierem. Pelo menos a terceira parte estou a contar ganhar. Um deles é um grande jogador dos veteranos, que é o Ricardo Filipe, que faz parte da equipa da Terra Nova. Sem dúvida nenhuma. Fiz bem essa nota. Sim. E os veteranos, por acaso, é uma nota muito rápida, é uma equipa que tem importância no clube e que devemos beber cada vez mais, não é? Aliás, nós hoje na direção temos 3 elementos que são dos veteranos. E isto tem importância. Os veteranos finalmente vieram para o novo complexo, portanto, começam a treinar no novo complexo, começam a fazer os seus encontros a tal terceira parte no complexo. Eu pensei que ias falar da terceira idade. Não, é a terceira parte. A terceira parte, sim. Okay. Alguns já terceira idade, não é? Eu qualquer dia também já sou veterano, portanto agora começo a defender essas idades. Mas portanto, também já estão integrados, já fazem parte cada vez mais do clube e pronto, o Ricardo Filipe aqui também, de certa forma, entre a Terra Nova e o Beira-Mar tem importância. Mais iniciativas, temos a pretensão também o São Gonçalinho já agora, sim, dentro do possível, não foi? Certo, mais uma vez dentro do possível, sim. E depois, bem, por uma decisão da Comissão Executiva, em conjunto com a direção, decidimos suspender as celebrações de São Gonçalinho, pelo falecimento do António Raiola, e, portanto, aí era o mínimo que nós podemos fazer para não fazia sentido nenhum estar a celebrar absolutamente nada quando estávamos de luto. Portanto, decidimos suspender as celebrações de São Gonçalinho. Mas temos a pretensão também de realizar um festival de bandas, de fazer um concerto. Lembro-me também da gala de centenário que temos obrigatoriamente que fazer e tentar, vai ser difícil, não conseguimos prometer, mas estamos a trabalhar nesse sentido também de tentar repor, de dar os emblemas
que estão aí por dar dos 25, enfim, das datas redondas de sócio, que já há alguns anos não se dão, porque de facto é um investimento, é um produto caro, é uma coisa muito cara, fazer emblemas de ouro e de prata. A última vez eu estava, foi há uns anos já, 8 anos se calhar. Sim, nós temos ideia. Até eu fiz essa apresentação, não sei se te lembras. Pois, e nessa altura já demos os emblemas. Demos. E eram os emblemas que andavam por aí. Portanto, há 8 anos nós estávamos falidos, não é? Completamente falidos, bem te recordas. Ainda bem que agora estamos melhor. Estamos, enfim, já não estamos com e daí hoje as coisas já são bem diferentes, já não temos penhoras a cair, conseguimos pagar a tempo e horas, temos uma dívida completamente controlada e, portanto, sim, é um trabalho que tu iniciaste, como bem te lembras, que nós iniciámos. Difícil, mas hoje acho que se antes estávamos debaixo de água a respirar por uma palhinha, hoje já pomos o nariz de fora e conseguimos respirar melhor. Mas para dizer que os emblemas são uma coisa importante... Mas volta e meia ainda bem um bocadinho de água a entrar pelas narinas. Sim, temos de ter muita cautela. Temos de ter muita cautela, várias boias para nos agarrarmos. Mas os moliceiros? Os moliceiros também, esses também ajudam-nos, certamente. Mas para dizer que os emblemas, queremos dar os emblemas. Pronto, temos que tentar ir buscar receitas extraordinárias, porque são receitas extraordinárias dentro de um orçamento de direção do clube, que temos que ir buscar para fazer espaços também com alguns sócios que estão aborrecidos. Lembro-me de alguns na altura ficarem aborrecidos, porque já eram sócios há 30 anos e ainda não tinham recebido o emblema dos 25. Pois. Mas pronto. Nessa altura entregou-se e houve ali um bocadinho de fazer as pazes com o clube, sim, de facto. E temos que voltar a fazer. Mas pronto, opa, temos aqui uma série de iniciativas programadas que foram iniciadas e que o Rui, melhor que ninguém, poderá falar delas, mas essencialmente estas são aquelas que eu destaco nesta fase. Então vamos lá falar, Rui, bom dia, ou neste caso boa noite ou boa tarde. Boa tarde, também já estás a estragar o programa. Já estou a estragar o programa, já que o Presidente estragou, nós também. Marcas aí no papel quantos tiros damos ao lado e até afundar a porta adentro. Boa tarde, o Afonso já fez aqui os agradecimentos devidos. Eu quando entrei para a direção, entrei exatamente com este objetivo. Quando conversaram comigo foi no sentido de coordenar, ajudar na construção de um programa para o centenário. Naturalmente que quando tu tens um lema, e portanto tudo o que a gente tem feito no clube é em função de um lema e de um ideal que construímos e que não tenho a certeza que é o que está correto, um beira-mar com todos e para todos. E temos feito tudo o que fazemos, pensamos sempre nisso, e quando estamos a tomar alguma decisão temos essa preocupação em dizer isto é de facto uma iniciativa para todos e vai ter todos, pronto. E temos tido esse cuidado, porque na verdade o associativismo e o desporto em particular tiveram evoluções nos últimos tempos e importa contextualizar isso. Quer dizer, o Beira-Mar foi, de facto, em determinados momentos, uma grande marca do desporto nacional, muito eclético, e depois passou a ser muito esquelético, não é? E, portanto, e os clubes têm muito este hábito de trocar a criação pela criatividade, de trocar a visão pela visibilidade, de trocar a implicação pela explicação, não é? O valor pelo preço, a exposição pela ostentação, não é? O ócio pelo negócio, isto é uma das coisas muito... E a qualidade pela quantidade e a forma pelo formato. E depois perdem um pouco a distância crítica do que é ser um clube, não é? E, portanto, transformam-se muitas vezes em clubes condescendentes, aceitam tudo o que lhes cai em cima. Ou então elitistas também um pouco, não? Sim, benevolentes, às vezes com uma autoestima elevada, excessiva, pelos resultados que têm, não é? E até muitas vezes injustificada. Portanto, há pessoas que, pelo facto de serem campeões distritais, pensam que são campeões do mundo, ou por ficarem em segundo. E, portanto, é preciso ver isto. Portanto, os valores do desporto olímpico, porque a base do desporto é o olimpismo, e as pessoas não se podem esquecer disto. Portanto,
Porquê é que o Beira-Mar e a grande parte dos clubes surgem no início do século XX? Porquê é que surgem? As pessoas têm que perguntar isso. Então, porquê é que surgem, Rui? Porque, de facto, os Jogos Olímpicos surgem nessa data, surgem no final do século XIX, por o Sr. Pierre Coubertin, e, portanto, ele vai buscar os ideais olímpicos, e é preciso também não nos esquecermos porque é que acabaram, não é? Porque é que acabaram, porque, de facto, os valores foram todos subvertidos, começou a haver a batota, começou a haver o doping, muitas das coisas que estão a acontecer agora, e por isso as nações deixaram de competir entre si, e, enfim. Portanto, quando se recuperou o ideal olímpico, e embora o fez o Sr. Pierre Coubertin, começam a surgir clubes, começa o desporto a ter, isto é um pouco fruto da Revolução Industrial, não é? As pessoas começam a ter mais tempo para, não é? Mas não nos podemos esquecer que quem praticava desporto eram as pessoas que tinham dinheiro, eram aquelas que tinham capacidade financeira para ter tempo livre para poder correr, ou saltar, ou jogar futebol, pronto, e por aí fora, não é? Quando surge o futebol pelos Pinto Bastos em Portugal, Pinto Bastos não era uma família pobre, não é? Foi alguém que veio de Inglaterra, alguém que chegou, que trouxe. Portanto, tudo isso tem uma história. Não é? E todos esses valores, não é? Que no início estavam bem presentes, e no nosso clube isso é patente. Portanto, os jovens que construíram o nosso clube no passado tinham essas preocupações. Aliás, os americanos, não era? Os americanos, quando vocês há bocado estavam a falar das cores do clube, o clube também já foi azul, não é? E, portanto, no livro do PISA nós podemos encontrar essa justificação para o azul do equipamento do clube. E é uma história engraçada que nós provavelmente podemos só aflorar hoje, mas vamos ter muito tempo a falar. O Beira-Mar é amarelo por uma casualidade, que era a única cor que havia na retrosaria, não é? Para fazer as camisolas. Não é por nada especial. Hoje associamos, por exemplo, aos ovos moles, não é? À cor dos ovos moles, mas na altura não era o que havia disponível. Nós tentamos sempre encontrar uma justificação. Na verdade, as coisas não acontecem por acaso. Eu acredito que as coisas não acontecem por acaso. E provavelmente é uma cor que nós gostamos aqui na nossa cidade, pelos doces, não é? Muito pelos doces, mas o amarelo que nós temos, este amarelo dourado, não é? O ouro, não é? Da nossa cor pronto, não foi por acaso também que foi aceite facilmente. Depois, portanto, nós temos que olhar para estas coisas da evolução do desporto, não é? O desporto passa para aquela situação em que é um mundo tecnológico, portanto, dá lugar ao espetáculo, não é? Hoje as pessoas não estão com vontade de esperar pelas coisas, as pessoas têm que acontecer, portanto o clube tem que dar determinadas respostas. Vocês há pouco falavam dos alfinetes de peito, não é? Tens o microfone, não te esqueças. Pois é, que não é um alfinete de peito. E portanto as pessoas não têm paciência para esperar e querem que as coisas aconteçam. Mas os clubes, no nosso caso, o Beira-Mar, vive neste momento muito do voluntariado de cada um de nós, não é? Temos muito poucas pessoas profissionais. Aliás, quando esta direção entrou só tínhamos uma funcionária e depois conseguimos meter um secretário geral e um diretor técnico na parte do futebol, um secretário técnico, e portanto começámos a aumentar a estrutura. Temos vários colaboradores. Até porque um clube como o Beira-Mar não pode ser gerido, digamos, de uma forma amadora, não é? É preciso ter quadros para conseguir alcançar os objetivos, não é, Afonso? Sim, sem dúvida nenhuma. E era o que eu dizia. A nossa experiência, o Rui noutras associações e eu nesta, dizia-nos que tínhamos que profissionalizar de alguma maneira. Não, nós não podemos tratar um clube com esta exigência de uma forma amadora e, portanto, daí esta profissionalização, em termos contratado em clube, ter contratado o Jorge Meio, o Pedro Moreira, a Jéssica, que tem vindo a colaborar também, o Francisco, agora na parte da comunicação digital. E o caminho tem que ser esse. Não queremos encher isto de trabalhadores só porque sim, mas temos que, se queremos crescer de alguma forma sustentada, temos que ter gente a trabalhar no clube para não ser a tal casca de ovo fininha que se falava aqui há uns tempos, e com razão, e que eu percebo.
precisamos ter conteúdo cá dentro e gente a trabalhar para isto carburar, senão não vamos evoluir, certamente. Claro. E sim, agora, assim, não te esqueças, Rui, o que é que não, estavas a dizer. Não esqueça, até porque tenho apontado. E é importante que, se calhar, irei um bocadinho, Afonso, a talho de foice, que as empresas também, as empresas e as entidades da região, e não só, têm de também olhar para o clube, é importante para esse crescimento. Claro, do sim, Beira-Mar. sem dúvida, sim, mas agora as empresas e as entidades olharem para o clube têm que olhar com confiança, não é? Têm que olhar a acreditar que é um projeto credível e que não vai acabar a qualquer momento. E que não seja só, e como estava a dizer o Rui, desculpa, ligado só ao negócio do futebol, não é? Sim. Que seja formação nas várias áreas, quer no futebol, no futsal, no basquete, no handball, que agora não existe, mas no judo, no pádel, no squash, pádel também não existe. Estava-me a lembrar, eu sabia que era com raquetes, só por causa disso. mas sim, Pedro, claro, é um trabalho que, portanto, só recordando rapidamente, estávamos completamente falidos, tivemos que aprovar um plano de recuperação financeira, não tínhamos infraestruturas, tivemos que as criar. Estávamos descredibilizados na sociedade porque devíamos dinheiro em todo lado, nas gasolinas, nas farmácias, no fornecedor de carne, enfim, qualquer coisa devíamos dinheiro, não nos conseguimos mexer. Portanto, tivemos que pagar dívidas, que é o que vamos fazendo, credibilizando, para ter um projeto que é um projeto, e claro que quando falamos nós é sempre difícil, mas é um projeto que é honesto, que é sério, que é de gente que está aqui a trabalhar porque gosta deste símbolo, gosta das pessoas que aqui andam. E, portanto, só depois disto construído, e foi uma fase difícil, é que agora as empresas olham para o clube com longevidade, acredito que isto é um projeto que não vai acabar para o ano, não é? Nós há 7 anos estávamos aqui a perceber se o Beira-Mar, fundado em 1922, se ia existir no ano seguinte ou não ia existir. Portanto, se o dinheiro que as empresas iam pôr e que o município e que as outras entidades punham, se era um projeto temporário ou fugaz ou não. Hoje, acho que esse trabalho já foi feito, um trabalho difícil, feito por muita gente, e portanto, hoje as empresas e municípios e outras entidades olham para o clube e acreditam que o dinheiro que estão a pôr, o investimento que estão a pôr, tem rentabilidade, não é? No fundo, vai-lhes trazer alguma coisa e sabem que não é dinheiro, é uma responsabilidade social em que as pessoas acreditam hoje. É o que eu acho. E é muito mais fácil aquilo que dizias, que é muito mais fácil vender um clube. É muito mais fácil vender um clube que aposta na sua formação, que aposta nas suas modalidades, que é um clube eclético, como o Rui dizia, do que um clube que tem apenas futebol sénior feito de uma forma profissional, como uma sociedade esportiva, que um dia, nunca falo isso abertamente, vamos ter que fazer. Mas isso aí teremos que saber dividir também a forma de captação de receitas. Mas acho que é isto, é fundamental o clube, e pegando naquilo que o Rui estava a dizer há bocadinho, o clube conseguir transmitir que o que está a fazer hoje em dia é precisamente para aquilo que foi criado. E acho que as empresas e a região hoje já acreditam nisso. Sim, sem dúvida. E acho que os clubes, e indo ao encontro do Rui, o papel é precisamente esse, é proporcionar o desporto, não era? Foi com esse intuito que os clubes foram criados no Beira-Mar há 100 anos. O que é que acontece, e este é o grande problema das coletividades, do associativismo, é que o clube viveu momentos muito, muito bons, não é? E então as pessoas, fruto desta alteração social, não é? de se começarem a colar às vitórias do clube, não é? Porque é o sucesso imediato, não sei o quê, determinadas marcas colaram-se com o interesse de tirar daí proveito. E a verdade é que houve, na história, há pessoas que tiraram proveito do clube, dos resultados que o clube tiveram. E claro, depois as coisas não correram bem. Como assim é, porque não há pureza, não há, portanto, os valores foram subvertidos, não é? Portanto, o clube passou para determinados momentos onde os valores da vitória não contemplavam a possibilidade de derrota, e isso é mau. Nós temos que ter um clube que contempla a possibilidade de derrota, e, portanto, quando nós não formos suficientemente fortes e não formos capazes de derrotar o nosso adversário, nós temos que criar todas as condições para não o ajudarmos a vencer. Okay? Vai acontecer que nós vamos encontrar adversários, e todos os dias isso acontece, e o que nós temos que fazer é não encontrar
não arranjar caminho para que ele nos vença. E, portanto, vamos fazer tudo o que seja possível para. No passado, pronto, houve muitas, aliás, se nós pegássemos ali no livro de registros de sócios, íamos encontrar exclusões de sócios porque não pagaram, exclusões de sócios, enfim, a história é cheia, a história do nosso clube, que vai ser contada e que vai ser retratada em vídeo, e é uma das preocupações que esta direção tem tido, que é, para já, o inventário que está a ser feito para Joana de Teixeira, que é uma coisa fundamental no clube, que é algo que vai demorar muito tempo. Nós não temos os nossos troféus inventariados, os nossos troféus que foram recuperados pela anterior direção e que tivemos a ponto de os perder, não é? Portanto, esta incúria, não é? E felizmente, eu digo isto felizmente, muitos dos nossos ex-atletas ou ex-dirigentes têm em sua posse fotografias, troféus, que nós agora vamos tentar recuperar. Não para os trazer para o clube, porque nós não temos condições de os guardar, mas para os inventariar e saber onde é que estão. E isso vai acontecer. Eu, por exemplo, na próxima que é hoje, portanto, metes aí um menos, hoje, eu estou-me a reunir com Neste momento estamos empatados. o senhor Alfredo Vaz Pinto e o senhor Domingos Cerqueira. Vamos conversar sobre o handball do Beira-Mar. E vai ser objeto. Aliás, todas as modalidades vão ser retratadas, mesmo aquelas que já não temos. O caso do hóquei patins, nós já tivemos hóquei patins, já tivemos patinagem, a ginástica. A ginástica é mítica em Aveiro, claro, não é? E no a pessoa Chaves, a pessoa Idalina, não é? E, claro, a dança que nós tivemos. Portanto, tudo isso é a nossa obrigação, irmos buscar lá atrás e contar às pessoas e mostrar. Há dias o nosso colega Otávio Vieira contava que estava a assistir a um jogo e estava um pouco indignado porque um dos meninos, mas não tinha que estar, e ele próprio dizia, não tinha que estar, esta é a realidade. Um menino estava ali a ver o jogo na bancada e dizia que seria bom que o Beira-Mar algum dia pudesse jogar na primeira divisão. Portanto, ele não sabia a história do clube, ele não sabia que o clube já tinha estado, ele não sabia das conquistas do clube. Isto é algo que nós temos que ir desenterrar e temos que ir fazer com muita calma, porque há muitas pessoas feridas, pessoas magoadas, que não foram bem tratadas. Aliás, é característico da nossa região, não é só do nosso clube, o não reconhecimento do mérito dos outros. É algo, não sei, somos demasiado... egoístas? Invejosos? Não sei se esse será o termo. É algo que não é típico. É típico. Teremos que encontrar um tema. Nós temos a palavra saudade, que é uma palavra típica portuguesa, e teremos que encontrar uma palavra aveirense para designar esta maneira de ser dos aveirenses, de não reconhecerem e de não ficarem contentes com o mérito dos outros. Que é uma coisa que me irrita. Quando alguém ganha, as pessoas fazem de conta que isso é uma coisa normal. Não é normal. Não é normal quando nós olhamos Ou então quando têm 19 vitórias e 2 empates, um empate já é mau, não é? Claro, ou 2 derrotas, não é? Claro. Ganharam 20 jogos, mas perderam um, já são os piores. Sim, só olham para os caroços das laranjas, não olham para o sumo, só valorizam isso. E isso é algo que nós, como clube, e como o maior clube da região, nós temos a obrigação de mudar. Nós temos a obrigação de debater este tema, temos a obrigação e de interiorizar isto dentro do nosso clube, de interiorizar, ao criar os nossos atletas, ao criar o know-how dos nossos atletas, nós temos que lhes passar isto. Depois, outra coisa muito importante, não é? Nós, ao tentarmos criar propostas de valor acrescentado, portanto, ao sermos com uma inovação criadora de algo diferente, tudo isto tem que ser debatido. E, portanto, num clube que não tem dinheiro, e se calhar ainda bem que não tem dinheiro, ainda bem, o Presidente diz-me já que não é? Mas ainda bem, porque nos faz refletir, porque quando a gente tem dinheiro a gente não reflete tanto. É muito importante a gente refletir em todos os temas. Por exemplo, um dos temas que nós temos vindo a discutir é o papel da mulher no clube. O papel da mulher no clube. A mulher teve um papel determinante no clube, mas ela não aparece em lado nenhum. Ela não aparece.
E, portanto, aparece a fazer a bandeira, mas a mulher esteve atrás sempre dos dirigentes que eram elas que faziam os bolos para serem vendidos para construir o pavilhão, eram elas que faziam... Bom, coziam as meias, tudo os isso, símbolos, apoiavam, iam, enfim, ainda há dias, e de certeza que a Dona Odete vai estar, Odete Camelas vai estar aqui, ainda há dias ouvíamos, para uma reportagem que fizemos no Jornal de Notícias, ouvíamos a contar as deliciosas histórias do nosso clube e as caminhadas que se faziam da beira-mar até ao estádio no centro, como é que aquilo era feito e como é que era a alegria e quando era a tristeza, não é? Enfim, e isso é delicioso, isso é muito importante nós trazermos para a realidade, porque os nossos jovens, os nossos filhos, eu falo dos meus, não têm paciência para aguentar tanto tempo. Eles querem as coisas no imediato. E isso não é possível. Se querem uma laranja, já não têm a paciência para ver a laranjeira crescer. Vão ao supermercado e compram, não é? Não, de forma alguma. Isso nem pensar. Isso tem que se trazer do outro lado, tem que se importar. Portanto, todos esses valores é obrigação do nosso clube fazer. Nós temos no nosso sinal, na nossa imagem, nós temos um farol. E não é por acaso que o farol está lá. O farol está lá porque o Beira-Mar é a referência da região. E tem que se assumir como tal. E para se assumir como referência da região, não pode ter um comportamento que não seja sustentável, que não pense nas questões ambientais, que não pense... Nós agora temos o complexo, não é? Vamos gerir o complexo. É muito importante que a gente ensine os nossos atletas a tomar banho, ensine como é que os desperdícios, ensine como usar a eletricidade, ensine... Isso é uma preocupação ambiental, porque os recursos são escassos. E o clube tem essa obrigação. O clube tem essa obrigação social. E depois também a questão, o clube não tem feminino. Não é? E é uma luta, todos os dias a gente conversa. O Beira-Mar tem que abrir as portas ao feminino. Tem. Não há outra hipótese. Temos que fazer isso. E isso é uma coisa que é óbvia. Assim como ao desporto inclusivo. Nós não temos desporto inclusivo e temos que o assumir. Mas já tivemos aquela equipa de futsal. Sim. Já terminou já agora, Afonso? Foi suspensa, porque na altura de Covid não há possibilidade de continuar. Mas queremos retomar, e assim como o Karate também tem um projeto para incluir, enfim, pessoas portadoras de qualidades minguantes que possam também praticar desporto no Beira-Mar. E sem dúvida nenhuma que é uma bandeira que temos que hastear. Eu lembro-me, há 3 ou 4 anos, falou-se e foi um exemplo pelo país fora, essa equipa de futsal. Sim. E depois a mesma entidade, na altura, conseguimos criar uma claque que vinha para o estádio. Este ano já nos propuseram, nós temos portas completamente abertas, mas enfim, estas organizações também passam algumas dificuldades nesta fase de organização interna, pelos condicionantes do Covid, não é? Que não é fácil trazer esses miúdos ao estádio nesta fase. No fundo é isto só. Mas que o objetivo está aí e tem que se concretizar, temos que o fazer, sem dúvida nenhuma. Pronto, e partindo deste princípio do Beira-Mar de todos e para todos, não é? Nós começámos a trabalhar em setembro num programa. A ideia era conseguirmos fazer atividades. Eu recordo-me logo de uma das primeiras que nós queríamos fazer, que era a passagem de ano. E a primeira proposta era uma atividade que não era para todos, era só para alguns, e nós, em direção, dissemos, não, essa não pode ser a forma. Nós temos que ir para a rua e temos que a fazer, e muito bem, e temos que a fazer com toda a gente. Infelizmente não podemos fazer com ninguém. Ainda estão em 21, vocês? Nós, em 21, ainda estávamos... Não fizeram a passagem de ano? Não fizemos a passagem de ano. E não fizemos, e com muita pena nossa, e pronto, e por razões, assim como não vamos poder fazer, e já podemos anunciar, no programa de segunda-feira não vamos poder fazer o baile de Carnaval, estamos a dar aqui Era histórico os bailes de Carnaval do Beira-Mar? Mais histórico ainda é este baile de Carnaval ia ter a presença dos Sequência, que já não tocam há uns anos e se iam juntar para tocar, aliás, eles estavam, e pronto, a direção entendeu, nós reunimos com as secções, escutámos as secções, porque isto é um Beira-Mar de todos e para todos, e apesar da Comissão Executiva ter muita vontade em fazer o baile e entender que é uma oportunidade, porque o país está a abrir, vai estar tudo a abrir, e quando chegarmos a março,
Está tudo aberto, portanto não há outra hipótese. Por aquilo que está a acontecer. Mas pode-se fazer um belo carnaval em março, ou abril, ou maio, ou julho. Pronto, Olha, em julho ou agosto até é bom. É por isso. Ficamos com o clima mais próximo do Brasil, por exemplo. Vamos ver. Sim, o climazinho. Sim, o Carnaval da Ria já houve nessa altura, por exemplo. Quem sabe? Eu acho que a pandemia é uma oportunidade também para se fazer coisas fora. Essencialmente, as pessoas têm que ter a noção de que para fazer alguma coisa são precisas horas. Por exemplo, nós falamos de um festival a acontecer em junho. Para se fazer um festival desse tipo, são necessárias à volta de 280 horas de preparação. Já com IVA. Okay. E, portanto, essas 280 horas, não é, divididas por muita gente, nós temos que as ter. Sim, e com esta indefinição, assim, tudo indica que em julho estaremos já com a Covid como uma memória, não é? Já passou. Mas não sabemos se ainda vivemos um pouco nessa incerteza de que se estará aberto ou não, se é possível fazer ou não é. E estamos aqui a investir 280 horas para chegar a julho e provavelmente... Não, isso nós já fizemos no passado. Nós já investimos muitas horas em coisas que não conseguimos fazer. Eu pessoalmente, que faço parte de outros projetos, levo 2 anos a anular projetos. E é muito frustrante. Tu já vais para o projeto e já vais a pensar que não o vais fazer. E isso é muito frustrante. Primeiro perdes a criatividade que possas ter, a vontade de fazer. Ficas renitente por aquilo que vai acontecer. E, portanto, porque depois há muitas incongruências, muitas coisas, então tu começas a criar algum desânimo. Eu imagino as grandes empresas de eventos com o que estão a sofrer. Imagino, não, sei o que elas estão a sofrer. Portanto, aqui nós também, no Centenário, também temos este problema. E depois temos, associado a isto, a necessidade de fazer isto, se é um beira-mar de todos e com todos, com a autarquia. Com a autarquia, com as juntas de freguesia, com as escolas, com as associações e, portanto, aos poucos nós temos que ir envolvendo essas pessoas e temos feito isso, temos dedicado jogos, temos trazido ao campo entidades, associações, mas também ficamos limitados porque não podemos, porque a pandemia não deixa, portanto, eles não conseguem trazer, nós gostávamos de trazer algumas IPSS, nós podemos trazer, enfim, há muita coisa que era possível fazer sem grande esforço da nossa parte, mas tem sido muito difícil. Mas pronto, devagarinho a gente vai e não desiste e vamos construindo pouco a pouco aquilo que esperamos, que é algo que está em processo. O ponto alto do Centenário é sem dúvida a gala, algo que nós estamos a apostar, portanto nós ao construirmos o livro, ao construirmos o almanaque e eventualmente um outro documento que está a ser estudado, que são as intrigas do clube, que são muito divertidas. Portanto, ao pesquisarmos, temos encontrado coisas muito interessantes, e muitas intrigas, e muitas tricas, e muitas coisas do passado que são importantes de trazer para as pessoas perceberem porque é que o clube teve este desfecho no passado e que temos que corrigir. E, portanto, é a nossa obrigação trazer isso a lume, não é? E, portanto, há um momento grande que é a gala, que esperemos que nessa altura já estejam ultrapassadas todas as outras coisas, e depois há todos os momentos que nós temos construídos, que passam pela Feira de Março, que passam pela participação no Festival de Canais com a autarquia, que passam pela apresentação da curta-metragem. Esta curta-metragem que o Gonçalo está a desenvolver é uma curta-metragem que depois vai andar em festivais também. É algo que eu ia dizer para falar um bocadinho do Gonçalo, mas se calhar vamos tê-lo aqui um dia destes. Sim, um dia destes a gente vai estar ele aqui. Não podemos dizer que ele está aqui connosco, pois não? Pronto, podemos dizer que ele está aqui. Será que o Gonçalo pode dizer olá? Olá, Gonçalo! E, portanto, havemos de falar sobre o filme e aquilo que ele tem em mente. É um jovem, aqui também é muito importante referir isso. E, portanto, todas essas coisas que nós estamos a construir são coisas que de baixo orçamento, mas de elevado valor patrimonial para o clube. E são coisas que vão ficar no futuro, não é? Nós não vamos estar nos 200 anos. O património é a memória, não é? Sim, mais do que o dinheiro, não é? E vimos pelo Beira-Mar, Afonso, agora trazendo também
o Beira-Mar teve, deixa-me dizer que tivemos, porque como sabe, eu sou sócio do Beira-Mar há 30 anos, quase. Já tens Já tenho, sim. Eu, quando fiz a apresentação dessa Ficou gala, bom logo. também deram-me então tu fizeste para receber. Exatamente. Ok. Eu nessa altura, com todo o mérito, que eu era Sem sócio, dúvida, sem dúvida. pronto, há 30 anos, 30 portanto anos. recebi e tenho lá um emblema de prata, sou muito orgulho de ter esse emblema. Mas eu estava a dizer o quê? Com esta coisa toda esqueci-me, mas posso, pegando um bocadinho com o Rui estava a dizer dos jovens, hoje em dia sente-se que os jovens são muito mais do Beira-Mar do que do outro clube, isto é, não sei se tens essa noção, que é, hoje em dia, aquela coisa é ser do clube da tua terra. Antes os jovens eram do Benfica, Sporting, dos Estarolas, pronto, não vale a pena falar aqui neles. Hoje em dia já são do Beira-Mar. E há dias houve uma história muito engraçada que eu vi no Facebook do Beira-Mar, aquela menina de Lisboa, não era? Sim, a Leonor. Na medida de Lisboa. Sim, eu acho que os jovens são do Beira-Mar. Eu acho que cada vez temos mais, mas ainda somos muito poucos. E acho que antigamente, se calhar, eram mais. Mas isso também é uma explicação sociológica para isto, não é? Que Aveiro mudou completamente e já me ouviram falar disto, é uma tecla que eu bato muito, que insisto muito. A cidade de Aveiro, a demografia da cidade de Aveiro está completamente transfigurada, não é? Portanto, mas não só Aveiro, se calhar é uma conjuntura mundial de desporto, não é? Desportiva. Eu lembro-me, desculpa, de ir ao Estádio da Luz, ver a seleção com 120 mil pessoas, e o estádio estava a abarrotar, e hoje vamos ao Estádio da Luz, que te leva não sei quantas, 60 mil, num jogo da seleção estão, posso exagerar, 50 mil. Sim. Portanto, não enche mesmo. Eu acho que aí é que há dois aspectos, não é? Portanto, há um que tem que ver com as pessoas que vieram para a cidade de Aveiro e que não são beira-marenses, são provavelmente outros clubes, ou então nasceram em Aveiro e não têm ligação com o Beira-Mar, porque o Beira-Mar andou, enfim, a sobreviver, meio desaparecido. Portanto, não houve essa capacidade também de criar ligação e por outro lado, há uma série de novas atividades que não haviam antigamente. Portanto, as pessoas, em vez de irem ao domingo ao futebol, hoje em dia têm shoppings, têm cinemas, têm transportes que precisam para ir às praias, enfim, há uma E tem tablets e telemóveis. Tablets e telemóveis, sem dúvida. E está a Beira-Mar TV, que transmite os jogos também, que às vezes permite que as pessoas fiquem no conforto de sua casa sem apanhar chuva e virem ao estádio. Portanto, mas ainda assim concordo contigo, acho que e nós conseguimos perceber isso pelos sócios que vamos tendo, pelas idades dos inscritos, nossos filiados, e percebemos que há malta nova, jovem, a associar-se ao clube, e é fundamental, não faz, nós queremos todos, obviamente, todos os que queiram construir alguma coisa, mas temos de ter esta preocupação em trazer gente nova para o Beira-Mar, porque são daqui a uns anos corremos o risco de ter um clube sem pessoas, e para isso o clube não serve, não é? É negar a origem da fundação do clube. Há pouco falámos no início do espumante. Queres falar um bocadinho agora sobre isso? Pronto, indo nesta questão da sustentabilidade, todos nós temos ideias, eu converso com as pessoas na rua e elas dizem, era bom que vocês fizessem cascóis, era bom que vocês fizessem camisolas, era bom que vocês... Ok, mas isso custa dinheiro. E depois fazem e dizem, 50 euros ou 40 euros, 10 euros, até os sócios não é mais barato e não sei o quê. E as pessoas não... dá a ideia que nós estamos a fazer o dinheiro que não é para o clube. E, portanto, as pessoas nós temos que ir fazendo as coisas de forma a que por exemplo, o caso do espumante, ele não pode ficar aqui, senão é um prejuízo para nós, isto custou dinheiro, não é? Nós temos que o escoar. Se nós fizermos a camisola do centenário, nós temos que ter a certeza de que ela tem que ser vendida, porque senão ela vai ficar aqui e nós não temos esse dinheiro. As pessoas têm que ter noção que financeiramente o clube não tem capacidade. Eu gostava de fazer fitas, eu gostava de fazer malas, eu gostava de fazer tudo. Nós não somos os grandes clubes, nós estamos a viver um momento de recuperação e, portanto, temos que dar passos pequeninos, certos e sustentáveis. E, portanto, o espumante é, de facto, uma belíssima ideia, tem o símbolo do clube e acho que é um momento era a nossa ideia para a passagem de ano, para o bolo, mas não foi possível. E, portanto, isso temos que aguardar
pela próxima passagem de ano, e isso até nos pode levar ao tema que tu queres muito mexer, que é a idade do clube, não é? Para terminar, estamos quase no então, final do programa. Tu queres falar sobre o... Não é que eu quero muito, é uma das discussões, acho eu, tertulianas, não é? Do nosso, para quem percebe isto, do Trianon, ou do Gato Preto, Sim. ou do Tangará. Não é? Como é que é uma das discussões, essas tertúlias dizia, o Beira-Mar foi fundado em 21 ou em 22, não é? Não, ou 22 ou 23. Exatamente, 22 ou 23 é a passagem de ano. O que é que a ata diz? O Beira-Mar foi fundado em 21. Ou desata? O Beira-Mar foi fundado em 21. Se nós fôssemos precisos, no Natal de 21, houve a primeira atividade. Por isso é que eu falei em 21. A primeira atividade foi, de facto, no Natal de 21, mas foi uma atividade de... E durante esse ano de 21 ocorreram vários jogos? Não, em 21 parece que não. Parece que não. Em 21 parece que não. Mas em 22, como nós podemos ver até no livro que temos dos sócios, em 22 começa o clube e, portanto, as atividades do clube. Aliás, a inscrição dos sócios, e é importante as pessoas perceberem porque é que é o sócio número 1, porque é que é o sócio número 2, porque é que é o sócio número 3. Isso tinha a ver com o número com que eles jogavam. Portanto, o sócio número 1 é o guarda-redes. E, portanto, o 3 é um central e por aí fora. Portanto, o número de sócios era atribuído em função da posição em que eles jogavam e do dono da bola, naturalmente. E, portanto, tudo isso é uma história muito interessante que nós temos que contar e trazer. Aliás, há cartas que o professor Teixeira Homem nos mostra da direção em 1930 com o símbolo do clube a dizer 1/1 de 1922. Portanto, enviadas para Mário Duarte, portanto, para a Associação de Futebol de Aveiro, enfim. Portanto, o clube é de facto de 22. Também temos que nos lembrar que no passado as pessoas nasciam e eram registadas mais tarde. É, sem dúvida, em 22, 23 que se celebra a ata de oficialização do clube, mas o clube nasce antes. Como os nossos avós aconteceu. Se calhar foi depois de terem bebido algum espumante. Provavelmente, muito provável. Mas falta fazer a ata. Já estamos aqui já andamos aqui há tanto tempo. Provavelmente. Fazer a ata. E alguma zaragata que houve, porque havia sempre zaragatas e havia sempre intrigas e coisas no género. Portanto, Mas pronto, até porque não temos muito mais tempo, Rui, fica essa nota. O clube foi fundado em 22, mas depois vamos trazer cá Sim, vamos trazer as pessoas que estão a tratar dessa mais concretamente. Muito importante, aqui duas coisas importantes que nós fizemos e que não... Portanto, a relação do clube com a imprensa local, e temos que alargá-la a outros conselhos, também a outros jornais, a relação, e para o futuro, quando falavas do programa, vamos ter, nós apontamos 50 programas da rádio, nós temos 50 programas agendados, é a nossa ideia, e temos 54 artigos do jornal agendados, mas a ideia é, depois dos artigos, darem lugar a um espaço do clube, semanal, que já teve no passado, e a rádio dar um espaço do clube na rádio, que já teve também. Vão dizer que eu estou em tudo, mas eu também participei nessa página. Pedro, isto é uma cidade de 80 mil habitantes, isto é uma aldeia, nós conhecemos-nos a todos, e é isso que me entristece, porque eu cresci aqui, portanto eu conheço toda a gente, ou toda a gente me conhece, ou porque eu treinei muita gente, ou porque... E as pessoas às vezes comportam-se como se isto fosse, onde eu vivi também, eu vivi em São Paulo, que tem 16 milhões de pessoas ali no centro e mais... Não! E as pessoas lá vivem de maneira diferente. Portanto, nós aqui comportamos-nos às vezes como se Aveiro fosse a maior cidade do mundo. Não é a maior cidade do mundo. Não é? É a nossa cidade, nós gostamos muito dela, é como nós gostamos dos nossos pais, não é? Mas, e depois, esta relação, muitos de nós colaboraram com o clube e nem sempre, eu diria, 90% das pessoas foram sempre maltratadas. Sempre. Sempre. Eu sou o exemplo disso. Não é? Eu fui jogador, fui treinador, fui dirigente, não é? Eu estou no clube e, portanto, há sempre muita ingratidão. Não é? E a pergunta é, e porquê é que nós somos assim tão pouco inteligentes? Porque, de facto, o clube, e este clube teve isso, e isto é muito importante dizer, eu quando, em 1982, entrei pela primeira vez no pavilhão, eu jogava futebol. Eu joguei futebol e era guarda-redes do clube também.
E fui a primeira vez ao pavilhão. Eu entrei vestido e o clube deu-me tudo. A sapatilha. Eu não tinha capacidade financeira para ter sapatilhas. Não é? E o clube deu-me tudo. E tinha médico. Portanto, o clube dava tudo a toda a gente, todos os atletas de futebol, de basquete, de handball. O clube tinha todas essas condições. E tinha uma senhora que era a Dona Alice, que era a nossa mãe, era a nossa segunda mãe, que nos cuidava e que nos tratava. Portanto, o clube tinha uma série de valores que eram... E isto as pessoas têm que... Nós temos que trazer, temos a obrigação de trazer, que o clube já foi assim. Portanto, temos que perspectivar para o futuro, recuperando estes valores que são muito importantes, que constituem a base da nossa cidade, que o clube construiu muita gente. Há dias, quando falávamos do Gonçalo Tavares, que em breve vocês vão ter alguma novidade, o Gonçalo Tavares foi o nosso atleta. Ele jogou basquete, e como o Gonçalo, sei lá, o Vasco Sacramento, toda a gente também foi o nosso atleta. Também, muitas pessoas de grande qualidade no mundo empresarial, no mundo industrial, passaram pelo nosso clube e têm no nosso clube os valores do seu dia-a-dia. E, portanto, nós temos que recuperar isso. É a nossa missão nas comemorações dos 100 anos, recuperar esses valores. E fica também esse meu compromisso, nosso compromisso de o fazer aqui neste centenário à Beira-Mar, que está mesmo no final. Afonso e Rui, muito obrigado. Não sei se tens mais uma palavra, Afonso e Rui, mesmo para terminar. Muito rapidamente, agradecer, porque nós sabemos ser gratos e com um bocadinho em contraponto com o que o Rui dizia, eu percebo o que o Rui estava a transmitir, mas agradecer sinceramente o trabalho que tem sido feito pela Comissão Executiva e pelas pessoas invisíveis que andam a colaborar por este centenário e para que isto seja uma festa, para que seja uma celebração, para que saibamos honrar a nossa história, porque de facto nós temos que saber valorizar quem quer este clube, quem quer o bem deste clube, e portanto era dar esta nota de agradecimento e agradecer mais uma vez, Pedro, por estares aqui hoje, segunda-feira, e colaborar mais uma vez com o Beira-Mar. Muito bem, Rui e Afonso, muito obrigado. Vamos falando. Nós marcamos encontro para a próxima semana, aqui na Terra Nova, entre as 9 e as 20, para mais um centenário à Beira-Mar. Até lá. Obrigado.